Em razão do acesso fácil ao conforto e ao prazer, hoje vivemos em um ambiente gerador de vícios. Como falamos no vídeo anterior sobre jejum de dopamina, as substâncias e as tecnologias da vida moderna podem nos conduzir a um desequilíbrio entre dor e prazer. Fique conosco até o final e entenda o que são vícios e o método utilizado pela psiquiatra Anna Lembke para eliminá-los. O jejum ou detox de dopamina é peça-chave no processo de superação dos vícios. Mas o que é um vício? Qualquer coisa ou comportamento que nos dê prazer ou alivie imediatamente a dor tem o potencial de se tornar um vício, o qual pode ser definido pelo mnemônico CCC: controle, compulsão e consequências. Isto é, uso fora de controle e compulsivo, ou seja, automático, e o uso apesar das consequências ruins para a pessoa e possivelmente para pessoas próximas. Mas a principal característica do vício é a negação pela pessoa da própria existência do vício. O vício pode ser medido em graus, leve, moderado ou severo. Hoje é comum as pessoas possuírem vícios leves e também mediados pelas ferramentas digitais, isto é, são viciadas nos próprios dispositivos eletrônicos ou nos portais e ferramentas a que eles dão acesso, como pornografia, jogos e consumo compulsivo, por exemplo. A questão central aqui é que tudo isso hoje está ao alcance de nossas mãos de forma muito fácil. E um dos maiores fatores de risco para a criação de um vício é o acesso simples e rápido àquilo que causa o vício. Além disso, quando se trata de substâncias, as drogas atuais são mais potentes que as utilizadas no passado, o que agrava o problema. O antídoto, como dissemos no vídeo anterior, é evitar o prazer e ativamente buscar situações desafiadoras e desconfortáveis. Curiosamente, o tratamento utilizado pela Dra. Lembke para seus pacientes viciados é identificado pelo acrônimo DOPAMINE. D para dados. O primeiro passo é buscar identificar todos os fatos em torno do uso da substância ou realização do comportamento viciante. Quanto utiliza, com que frequência, em quais situações, qual a marca ou o tipo. Saber isso possibilita identificar o grau de seriedade do problema. Muitas vezes a pessoa viciada sequer sabe ao certo a quantidade que ela ingere da substância ou o tempo que gasta praticando a conduta viciante. E esse passo possibilita que ela tome consciência disso. O para objetivo. O segundo passo é tentar compreender por que a pessoa utiliza a droga, por exemplo, o que o consumo proporciona ao paciente e por qual razão ele a utiliza. Saber isso permite que a própria pessoa busque substituir o comportamento ou substância por outra coisa que solucione o problema que ela está tentando resolver pelo uso ou prática do comportamento viciante. Além disso, possibilita que a pessoa se questione se o vício de fato está colaborando para que ela alcance o objetivo que pretendia. Exemplo, a pessoa consome álcool para ser mais criativa. Mas será que de fato isso está acontecendo? P para problema. O terceiro passo é identificar quais são as consequências negativas e indesejadas do vício. Muitas vezes a pessoa começa a usar uma substância, por exemplo, para dormir ou aliviar a ansiedade. Mas com o tempo, em razão da sobrecarga de dopamina, a substância deixa de funcionar ou acaba gerando mais insônia e ansiedade. Às vezes a consequência indesejada é que um familiar não gosta da forma como a pessoa se comporta após o uso da substância. A para abstinência. O quarto passo é o que tratamos no nosso vídeo anterior. É preciso que a pessoa se abstenha em relação ao vício, fazendo um jejum ou detox de dopamina. Vamos deixar o vídeo no card e no comentário fixado para que você possa assistir. Mas, em resumo, a abstinência conduz ao restabelecimento do equilíbrio entre prazer e dor, permitindo que a pessoa volte a sentir prazer em outras coisas diferentes do vício atual. Se, ao final do período de abstinência, a pessoa não melhorar, será preciso investigar outras causas de natureza psiquiátrica para o problema. M para Mindfulness, ou atenção plena em português. O quinto passo significa que a pessoa deve, durante o período de abstinência, observar seus pensamentos, emoções e experiências sem se julgar, sem se condenar, mas sentindo compaixão por si mesma e com curiosidade sobre o que irá descobrir ao fazer esse exercício. I para Insight. O sexto passo é a visão que é fornecida por toda a experiência da abstinência. Quando a pessoa se distancia da substância ou comportamento viciantes, tem mais facilidade para descobrir a verdadeira relação causa e efeito que está por trás do vício. N para Next Step, ou próximo passo em português. Após o período da abstinência, se definem os próximos passos com o paciente. Talvez seja necessário repetir o período de abstinência, ou então definir que a pessoa poderá voltar a usar a substância ou praticar o comportamento viciante, porém de forma limitada ou controlada. Quantos dias por semana, por mês, em qual contexto, etc. E E para experimento. O passo final é quando a pessoa volta para o seu dia a dia com um equilíbrio de dopamina restabelecido e um plano para o uso moderado do objeto de seu vício, experimentando esse plano e
e fazendo os ajustes que forem necessários. Sabendo desses passos, fica bem mais fácil de eliminar seus vícios, não é mesmo? Se você gostou, deixe seu like. Pessoal, estamos começando aqui no YouTube e contamos com poucos recursos, mas vamos sempre nos dedicar para trazer para vocês o melhor conteúdo. O único apoio que temos nesse momento é a sua inscrição. Sim, saber que você se inscreveu aqui no canal vai nos motivar para produzir mais conteúdo para vocês. Obrigado desde já pela sua inscrição e nos vemos no próximo vídeo.